Uma boa noite a todos. Estamos retomando aqui essa casa hoje, no dia 27 de agosto de 2018, para continuarmos o estudo da evolução em dois mundos, segunda parte, em que nós vamos discutir as relações do mundo espiritual. Nós já fizemos 3 capítulos, falando do desencarne, falando da linguagem, da alimentação, e agora nós vamos falar das linhas morfológicas, como é que os espíritos se apresentam, né? Então, no capítulo 4, na segunda parte deste livro, nós temos a que diretrizes obedecem as entidades desencarnadas para se apresentarem morfologicamente. Morfologia é a aparência, tá? As linhas morfológicas das entidades desencarnadas, no conjunto social a que se integram, são comumente aquelas que trouxeram do mundo, a evoluírem, contudo, constantemente para melhor apresentação, toda vez que esse conjunto social se demore em esfera de sentimentos elevados. Então, se a gente desencarna com um potencial, temos um potencial um pouco melhor do que quando chegamos aqui, nós vamos para as comunidades, para as sociedades mais organizadas. E a nossa aparência física ficará melhor por conta das vibrações emitidas nesse ambiente, por conta dos pensamentos que serão mais nobres, a gente faz a transformação. Semelhante a um período de férias, que a gente não se preocupa com nada, né? E quando chega nem precisa mais de creme para ruga. As mulheres entendem disso, todo mundo fala, nossa, sua aparência está ótima. Porque dormiu, se alimentou, descansou, quer dizer, é um outro ambiente, né? E lá nessas regiões diferenciadas da espiritualidade, a gente vai estar numa comunhão de pensamentos, sem atrito, a gente relaxa e as nossas linhas vão se organizando de acordo com a vibração do bem melhor. Então, quando a gente desencarna, que forma que a gente tem? E essa figura é do livro do Richard Simonetti, um livro bastante interessante que eu postei para vocês no grupo, que são lições muito engraçadas e positivas para a gente encarar a morte, né? Quem tem medo da morte? E essa é o formato, a gente leva o formato que tínhamos aqui. A forma individual em si obedece ao reflexo mental dominante, notadamente no que se reporta ao sexo, mantendo-se a criatura com os distintivos psicossomáticos de homem ou de mulher, segundo a sua vida íntima. Então, nós somos o quê? Se eu estou nessa encarnação como mulher, se a minha psicologia é feminina, eu vou apresentar essas características. E se eu estou como homem e a minha psicologia está numa fase masculina, eu vou apresentar essas características. Mas será que eu sempre fui mulher? Ou será que eu sempre fui homem? Não. Há momentos em que eu sou homem, há momentos que eu sou mulher e há momentos que eu faço a transição, conforme o livro vai abordar aqui pra gente, tá? Mantendo-se a criatura com distintivos psicossomáticos de homem ou de mulher, segundo a sua vida íntima, através da qual se mostra com qualidades espirituais acentuadamente ativas ou passivas. Fácil observar assim que a desencarnação libera todos os espíritos de feição masculina ou feminina que estejam na reencarnação em condição inversiva. O que é essa condição inversiva? Tá? Essa condição inversiva é que, às vezes, eu venho várias encarnações na condição masculina, com uma psicologia moldada pelos hormônios masculinos, pelos costumes masculinos, que basicamente até o passado eram dominantes na face da Terra, desde a pré-história, né? E eu necessito passar pela experiência feminina para adquirir outra sensibilidade, outras nuances. Então eu deixo aquela roupagem masculina e venho para um corpo feminino. Porém, a minha psicologia é masculina. E existe um conflito
mais ou menos intenso nessa encarnação. E aí, como eu vou me comportar? Depende do papel missionário que você escolhe. Porque às vezes, naquela encarnação, o seu papel como mulher vai ser mais útil para a sua evolução do que para o homem, para executar um trabalho específico. E você vivenciará os conflitos, mas o resultado final da sua missão, do seu trabalho, será compensador em relação aos conflitos que se vivenciou. Então, às vezes é o contrário. Eu preciso estou sempre numa versão feminina e eu vou reencarnar numa versão masculina. E essa versão fará com que, naquele momento, o papel que eu preciso exercer tem que ser a forma masculina, que vai me garantir a evolução que eu precisava. No entanto, eu trago uma psicologia feminina num corpo masculino e o conflito se estabelece. Porém, o resultado final é o que vai importar, aquilo de bom que você fez. Porque todas as formas de amor são formas de amar. Então, nós não podemos fazer discriminação, nem julgar, isso eu nunca vou fazer. Ora nós estamos como homem, ora nós estamos como mulher, tá? Por isso, mulheres não abusem dos seus homens e homens não abusem das suas mulheres, porque há inversão. Então, a reencarnação em condição inversível é isso, é quando a gente faz a transição, tá? Mas a gente tem que entender que o que vai determinar a nossa missão é o corpo. É dizer, o que importa é o que eu vou fazer de bom. Só isso, o resto é tudo transitório. Então, nessa condição inversiva, eu vou adquirir, eu venho com uma forma diferente da minha psicologia. Quando eu desencarno, eu vou liberar o homem ou a mulher, se eu quiser, entendeu? E se eu tiver condição para tanto. Porque desencarnar não significa que você assumiu o controle de você, né? O seu controle. Porque você pode estar vinculado aos remorsos e às culpas. E aquilo vai o remorso e a culpa na condição que você estava, de homem ou de mulher. E você vai amargar as culpas em zonas purgatoriais, em zonas de reajustamento, de aprendizado, na condição que você estava na última vida, que é aquela que te prendeu, aquele remorso, aquela culpa, tá certo? Mas quando você tem condição de optar, você vai fazer a sua escolha, ok? Logo, não é logo que a gente vai no Ser Bezerra e outras entidades, mas nós, no estágio que nós estamos aqui no Fé, Amor e Caridade, a gente não vai ficar com muita coisa não, né? Vamos dar graças a Deus se chegar no Hospital Trabalhadores de Jesus. Atendendo a aprovação necessária ou a tarefa específica, porquanto fora do arcabouço físico, a mente se exterioriza no veículo espiritual com admirável precisão de controle espontâneo sobre as células sutis que o constituem. Então tem uma nota do André Luiz, do autor espiritual. Devemos esclarecer que essas ocorrências, ou seja, a transição de um sexo para outro, para efeito de responsabilidade kármica e identificação pessoal, respeitam, via de regra, a ficha individual da existência última vivida pela personalidade na Terra, situação que perdura até novo estágio evolutivo que se processa, seja na reencarnação, seja na promoção a mais alto nível de sublimação e serviço. Então nós podemos manter a psicologia feminina ou a psicologia masculina até a próxima vida, ou quando a gente sobe de posto dentro do plano espiritual mesmo. Mudamos de serviço, temos merecimento e aí a gente passa a ter um pouco mais de autonomia para escolher a forma com a qual queremos nos apresentar. Ainda assim, revela observar que se o progresso mental não é positivamente acentuado, mantém a personalidade desencarnada nos planos inferiores, por tempo indefinível, a plástica que era própria entre os homens, ou seja, ao aspecto, a forma, e nos planos relativamente superiores, sofre processos de metamorfose, mais lentos ou mais rápidos, conforme suas disposições íntimas. Se a alma desenleada do envoltório físico
foi transferido para a moradia espiritual em adiantada senectude, gastará algum tempo para desfazer-se dos sinais de ancianidade corpórea. Se deseja remoçar o próprio aspecto, e na hipótese de haver partido da terra na juventude primeira, deverá igualmente esperar que o tempo auxilie, caso se proponha a obtenção de traços da madureza. Então não é porque desencarnou criança que vira adulto imediatamente, e não é porque desencarnou velhinho que vira jovem imediatamente. Há umas 4 quarta-feiras atrás nós tivemos uma psicografia de um jovem que desencarnou jovem, pequeno, criança. E ele começa dizendo: a minha forma agora, falando para os parentes, já não é mais da criança, mas é de uma forma, se vocês não reconheceriam o moço que me tornei. Então ele cresceu no plano espiritual, até porque a gente sofre um processo de encolhimento, de miniaturização para poder entrar no óvulo espermatozoide. E aí a criança vai desenvolvendo e expandindo o seu perispírito na infância, até a vida adulta, quando a gente atinge a nossa plenitude, o nosso corpo espiritual já se expressa completamente junto à forma física, né? Do tamanho da forma física. E se você interrompe na infância, esse corpo espiritual vai continuar se desenvolvendo no plano espiritual. Lógico que a primeira infância, vai lá gastar 10 anos, não vai gastar 10 anos para chegar nesse tamanho, o processo é mais rápido, mas a gente recobra. Cabe, entretanto, considerar que isso ocorre apenas com os espíritos, aliás, em maioria esmagadora, que ainda não dispõem de bastante aperfeiçoamento moral e intelectual, pois quanto mais elevado se lhes descortina o grau de progresso, mais amplo se lhes revela o poder plástico sobre as células que lhe entretecem o instrumento de manifestação. Em alto nível, a inteligência opera em minutos certas alterações que as entidades de cultura mediana gastam, por vezes, alguns anos a efetuar. Temos também nas sociedades respeitáveis da espiritualidade aqueles companheiros que, depois de estágios depurativos, se elevam até elas por intercessões afetivas ou merecimentos próprios, carregando, porém, consigo determinadas marcas deprimentes, como sejam mutilações que os desfiguram, inibições ou moléstias que se denunciam na psicosfera que o envolve, ou distintivos outros menos dignos, como remanescente de circuitos mentais dos remorsos que padeceram, a se lhes concentrarem desequilibrados sobre certas zonas do corpo espiritual. Mas em todos esses casos, as entidades em lide ali se encontram habitualmente por períodos limitados de reeducação e refazimento, para regressarem a tempo breve no rumo das sendas de saneamento e resgate nas reencarnações redentoras. Nos livros de André Luiz, num deles, se não me engano, O Nosso Lar, Gilvan pode me ajudar com isso, há um relato de uma senhora que abortava, né? E ela tenta entrar na colônia, e clamando piedade, que ela estava sofrendo muito lá, e eles não deixavam abrir a porta para que ela entrasse. E André Luiz ficou estranhando aquela atitude e bastante questionador, falou: mas como? A mulher está arrependida, está sofrida, vocês não vão deixar entrar? E o instrutor amigo pede para ele olhar direito, olhar com os olhos espirituais e observar bem aquele perispírito que ali se apresentava. E ele vê então as marcas pretas no perispírito dessa senhora, indicando o número de abortos que ela havia feito. E aí, quando não a deixa entrar, ela desveste o manto de santidade e começa a xingar porque ela não conseguiu entrar. Então, a gente vai mostrar no perispírito aquilo que a gente deve, tá certo? Como os espíritos se apresentam, então a apresentação dos desencarnados é o capítulo 5 dessa segunda parte. Que princípios regem a apresentação dos espíritos desencarnados aos médios humanos?
como eles vão aparecer diante dos médiuns humanos. O aspecto que as entidades desencarnadas assumem perante os médiuns humanos, quando se comunicam na Terra, pode variar infinitamente. Os espíritos superiores, pelo domínio natural que exercem sobre as células psicossomáticas, podem adotar a apresentação que mais proveitosa se lhes afigure, com vistas à obra meritória que se propõem realizar. Entretanto, essa maneira de intercâmbio não é a mais comum, porque, de modo geral, os desencarnados impressionam os instrumentos mediúnicos encarnados na forma em que se efetivamente se encontraram. De certo, não falta indumentária digna às criaturas que se emanciparam do vaso físico, roupagem toda ela confeccionada com esmero e carinho por mãos hábeis e nobres da esfera extrafísica. Então, como é que o perispírito se apresenta? Nu? Não, ele vai apresentar uma roupa, e não necessariamente a roupa com que fomos enterrados, que para quem não é mais muito antigo, chama-se mortalha. Esses dias eu falei na expressão mortalha, começaram a perguntar, o que é isso? Eu falei, a última roupa. Também não sabiam do ritual do último banho que tem na religião católica, né? Que quando o indivíduo desencarna e ele recebe um último banho, que muito me espantou, que era na água fria. Eu falei, mas que coisa, eu achei que a água fosse morna, que diferença ia fazer, né? Mas que eles davam o último banho e colocavam uma roupa que nunca tinha sido usada. Geralmente as pessoas mandavam confeccionar a roupa durante a vida, guardavam até o último dia, mostravam para os parentes, olha, mandei fazer a mortalha, né? E às vezes a família fazia escondido para que não mostrasse para a vítima, né, da mortalha. Mas o perispírito recebe uma roupagem tecida por mãos habilidosas também, né? Que vão dar uma apresentação digna a quem se manifesta para o médium. É importante considerar, todavia, que os espíritos desencarnados, mesmo os de classe inferior, guardam a faculdade de exteriorizar os fluidos plasticizantes que lhes são peculiares, espécie de aglutininas mentais com que envolvem a mente mediúnica. O que são aglutininas mentais? Quando você busca a definição de aglutinina, a aglutinina é um anticorpo. E o que vem a ser um anticorpo? É uma molécula que é capaz de se ligar a uma estrutura que tem um formato compatível com essa molécula, como nessa figurinha aqui. Se encaixa perfeitamente e desencadeia uma reação. Então, essas aglutininas mentais são formas, estruturas que vão se ligar perfeitamente aos componentes da mente do médium para gerar essa roupagem com que o médium enxergará a entidade manifestante. Então, vai agregar a energia mental do médium com a energia mental do espírito. E aí a entidade consegue criar quadros mentais que o médium lê, de forma consciente ou de forma completamente inconsciente ou parcialmente consciente. Tem uma noção vaga do que aconteceu, mas não sabe precisamente descrever isso. Então, aglutininas são estruturas que se adaptam perfeitamente, que se moldam perfeitamente a outra para provocar uma reação, no caso do sangue, uma reação química. No caso dos médiuns, vão provocar uma reação na mente encarnada. Recursos esses nos quais plasmam, ou seja, moldam, né? Como lhes seja possível as imagens que desejam expressar e que adquirem para as percepções do médium coloração e movimento, fazendo exprimir-se ou agir em comportamento semelhante ao passivo comum na hipnose provocada. Tais fenômenos, porém, são isolados e apenas se verificam entre o médium e a entidade que o influencia,
sem substância na realidade prática, qual ocorre no campo das sugestões, durante a interligação mente-psíquica entre o hipnotizado e o hipnotizador. O que ele está querendo dizer? Que o hipnotizador, quando fala, você agora vai virar uma galinha, né, que a gente via nos desenhos animados, você agora vai dormir, ele não entra na mente, ele não usa nenhuma substância para causar isso, mas ele usa uma técnica que faz com que o hipnotizado acredite realmente no que está acontecendo, tá? E assim os espíritos, eles não precisam ter uma substância específica. Ao agregar-se à mente do médium, não precisa ter nenhuma substância para fazer isso. Ele consegue hipnotizar, entre aspas, né? Criar condições na mente para que se reflita o pensamento dele, os quadros mentais que ele deseja passar, tá? Como interpretaremos a existência de roupas, calçados e peças protéticas nas entidades desencarnadas, se tais petrechos são inanimados, não sendo dirigido de modo direto pela mente? Então, será que o perispírito precisa de sapato? Se ele vai volitar, para que precisa de sapato, né? Então, por que a gente precisa dessas questões? Próteses. Vamos imaginar o seguinte, o sujeito que teve uma perna amputada, que tinha uma perna mecânica, que usava uma bengala, né? Então ele vem com aquela prótese, trazendo a forma daquela prótese. E aí, será que ele não tem perna? Ele não perdeu no perispírito. Na realidade, ele vai criar a forma que ele tinha para que o médium possa identificá-lo. Certo? Assim como numa mensagem psicografada, ele coloca o seu trejeito para que a família possa identificar. E quantas mensagens psicografadas são rejeitadas pela família? Porque fala, jamais ele teria condição de escrever isso aqui. Mas esquecendo-se que a entidade é a soma de várias encarnações e que muitas vezes foi analfabeto nessa, mas na outra era o intelectual. E vai trazer uma linguagem diferenciada, podendo se expressar. Às vezes contando coisas que só a família vai saber interpretar. Então a mente não comanda as moléculas de algodão do vestuário de que se serve no corpo físico, mas pode usá-las segundo as suas necessidades do mundo. Então, a mente não é capaz de fazer um algodoeiro dar a fruta do algodão, né? Mas, no entanto, o indivíduo vai lá, tira o algodão do pé, carda o algodão, que é passar numas pazinhas cheias de pino, parecendo cama de faquir, né? Escova de cachorro, né? Passa e vai fazendo fios desse algodão, que numa tecelagem específica é trabalhada e depois você vai e corta o formato da roupa que você quer. Então a sua mente trabalhou processando uma matéria-prima e dando o formato que você queria. E é essa a questão que ele coloca. Será que a nossa mente não tem a capacidade de dar o formato nas moléculas, de tal forma aparecer uma roupa, uma peça de algodão? Ocorre o mesmo no plano espiritual, em que nos utilizamos das possibilidades ao nosso alcance para atender a esse ou aquele imperativo de nossa apresentação. Passa, mas não é, vamos dizer assim, eu gasto 5 anos, a criança sai disso e fica assim, né? Não é assim, em 5 anos ela pode adquirir a forma adulta, é um processo rápido, tá certo? É um processo bem rápido, mas ela precisa desenvolver, não tem milagre, não existe passe de mágica que uma varinha que bate o cara transformar, voltei. Até porque o processo de miniaturização é muito dolorido. Dolorido não de dor, mas difícil para o indivíduo. Por quê? Eu vou deixar o plano espiritual, que tem todos os meus amigos, nós encarnamos em grupos familiares, dificilmente nós encarnamos em grupos de pessoas estranhas a nós, porque os parentes eles estão sempre se reunindo e dando força para suportar as provas e evoluir junto aquele grupo. Então a gente sempre vai reencarnar num nicho
querido, que vai ter desafeto, que vai ter coração querido, e você sai deixando lá pessoas queridas também, muito mais queridas do que desafeto. Desafeta um ou outro só que está lá numa celinha, num compartimento especial, porque quer avançar em você, está sendo apaziguado, você reencarna, depois ele vem depois, né? Mas você tem que vir para um planeta de sombras, que você sabe que vem dificuldade. Então reencarnar não é um processo fácil. Desencarnar sim, mas reencarnar não. A gente tem uma relutância em querer vir. E ainda sofre o processo de perder a forma de miniaturização, todo assistido, né? Conscientes ou não desse processo, não dá para saber, depende do estágio evolutivo. A gente vai com alegria ou a gente vai com tristeza, também depende do estágio evolutivo. Porque às vezes eu vou miniaturizar para um corpo deformado. Você já imaginou quando eu sei que eu tenho que vir para um corpo deformado? Os obsessores, quando se manifestam aqui na mesa, eles ficam enlouquecidos. Eu vou perseguir, eu vou acabar, não sei o quê. De repente você fala, olha meu filho, a reencarnação vai ser compulsória. Eu não vou naquele corpo defeituoso que vão me dar. Não vou. E vem, mas vem numa revolta violenta. Porque ninguém sabe que vai ser um corpo de dificuldade, que não vai poder se expressar. Mas é uma forma de fazê-lo parar, né? Então a reencarnação, quando você fica bestializado e não tem jeito de você interromper a insanidade, eles te limitam num corpo físico, dá o choque fluídico por alguns anos na face da Terra e o corpo vai durar 20 anos, 15 anos, 8 anos, o tempo que for necessário, às vezes uma gestação. Às vezes 3, 4 meses de gestação e aborta, mas aquele choque, passar por aquele processo já te tira daquela loucura e te acalma para que você faça um processo de reeducação numa outra vida de forma mais equilibrada, mais regrada, né? Então, quando você desencarna, você vai libertar de toda essa situação, vai fazer crescer novamente, recuperar a memória e reconhecer aqueles que estão do lado de lá, né? Porque a nossa memória não volta imediatamente. Você já imaginou se você desencarna, carregando já o meia dúzia de culpa que a gente carrega aqui, chegou lá, eles abrem a tua memória e você já lembra de 3, 4 encarnações lá para trás, você não levanta mais do chão. Então o esquecimento lá também é providencial, muito providencial. Como atua o mecanismo da justiça no plano espiritual? No mundo espiritual, de certo, a autoridade da justiça funciona com maior segurança, embora saibamos que o mecanismo da regeneração vige, antes de tudo, na consciência do próprio indivíduo. Ainda assim, existem aqui, como é natural, santuários e tribunais, em que magistrados dignos e imparciais examinam as responsabilidades humanas, sobrepesando-lhes, suspendendo os méritos e deméritos, ou seja, levantando, né? Levantando méritos e deméritos. Então, há tribunais, sim. E livros de André Luiz conta nos tribunais que vão condenar o sujeito às furnas, né? Aquelas regiões tenebrosas, que são juízes personalizados do mal, que fazem os tribunais e julgam, você é culpado. Mas isso também tem os indivíduos que vão analisar processo a processo daqueles que estão em melhores condições. A organização do júri, em numerosos casos, é aqui observada, necessariamente, porém, constituída de espíritos integrados no conhecimento do direito, com dilatadas noções de culpa e resgate, erro e corrigenda, psicologia humana e ciências sociais, a fim de que as sentenças ou informações proferidas se atenham à precisa harmonia perante a divina providência, consubstanciada no amor que ilumina e na sabedoria que sustenta. Olha que interessante, eu tenho uma culpa que aflora na minha consciência, no meu desencarne, marca o meu perispírito, eu passo pela análise com juízes especializados, não só no direito, mas especialmente no direito divino, e nas culpas, nos remorsos, e como melhor reabilitar
através das ciências sociais, o sujeito, porque senão o jugo seria mais pesado e o fardo seria pesado e colocaria no nosso ombro uma carga que não suportaríamos. Então eles analisam a situação e a partir daí tenho certeza que eles participam do processo reencarnatório. Porque do traçar o plano da reencarnação, porque eles vão analisar a situação e aplicar a lei divina e dizer, olha, a melhor solução para o teu caso seria reencarnar, mas sempre com saldo mais positivo do que negativo. O problema é que a gente fixa no negativo só, né? Você tem um monte de coisa boa, mas se tiver uma coisa ruim, invalida tudo que é bom. Fala a verdade. Eu já preparei as lições futuras que falam dos relacionamentos conjugais, do estabelecimento do amor e do divórcio. Ai, vocês vão ver, nossa senhora. Quem divorciou vai correr e vai catar a velhinha de volta. Há delinquentes tanto no plano terrestre quanto no plano espiritual. E em razão disso, não apenas os homens recentemente desencarnados são entregues a julgamento específico. Então, há os julgamentos de crescimento e há os julgamentos de punição por parte daqueles espíritos que querem acabar com a vida do outro. Então, a gente tem nas zonas trevosas, purgatoriais, os tribunais que vão condenar não para evoluir, para prejudicar. Já no plano maior, né, já é um julgamento para fazer o cara ascender. Então, voltamos à última frase. Entregues a julgamento específico, sempre que necessário, mas também as entidades desencarnadas, que no cumprimento de determinadas tarefas, se deixam muitas vezes arrastar a paixões e caprichos inconfessáveis. É importante anotar, contudo, que quanto mais baixo é o grau evolutivo dos culpados, mais sumário é o julgamento pelas entidades. Curto e grosso, não tem muito o que ficar falando, tá? Até porque o sujeito não vai entender devido à condição evolutiva que eles se encontram. Então, é o julgamento pelas autoridades cabíveis, e quanto mais avançados os valores culturais e morais do indivíduo, mais complexo é o exame dos processos de criminalidade em que se emaranham, não só pela influência com que atua nos destinos alheios, como também porque o espírito, quando ajustado à consciência dos próprios erros, ansioso de reabilitar-se perante a vida e diante daqueles que mais ama, suplica por si mesmo a sentença punitiva que reconhece indispensável a própria restauração. Muito bem, a cada um segundo as suas obras. Então, quando ele fala que quanto mais é avançado é o valor cultural e moral, e eu diria o moral muito mais que o cultural, porque às vezes você tem uma grande cultura e uma falta de educação absurda, né? Então, o valor cultural às vezes é pequeno, mas o indivíduo é de uma moralidade e de um respeito que é uma alma de luz. Às vezes o sujeito tem um conhecimento doutrinário absurdo, da boca para fora. E esses dias eu até inventei um provérbio. Falei, acho que eu vou e comecei a pensar. As pessoas falam muito de Jesus, né? Então nós todos aqui estamos falando de Jesus. Mas tretou, relou, a gente fala mal do outro. Mas fulano é terrível, não? Então eu falo, a gente tem que engolir o que a gente vai falar. Porque quem sabe Jesus sai da boca e vai para o coração, né? Então a gente precisa engolir Jesus, engolir o comentário, em vez de falar engolir. Tem vontade de falar, é uma delícia falar, não tenha dúvida. Opa, falar mal da vida dos outros de vez em quando é bom. Ainda mais se a gente tiver um desacerto ali com o sujeito, achar alguém que, ó, a gente entra na vibe do cara e vai embora. Mas é melhor a gente tirar Jesus da boca para fora. Imagina a gente, conhecimento, espírito, evolução em dois mundos, que isso aqui é conhecimento, hein? Eu tenho dó daqueles que deixaram o grupo. Acho que ficaram assustados, né? Cada um com um problema, óbvio, estou brincando com vocês. Mas a gente tem uma responsabilidade maior à medida que a gente fica conhecendo. E aí, a gente ficou conhecendo, chega para o lado de lá com todos os nossos infinitos defeitos.
Ele fala, muito bem, muita cultura, muito estudo, professora da faculdade de medicina, né? Estava lá no centro fazendo de conta que dava aula, que conhecia tudo aquilo que ela falava. E agora, hein? Vamos comparar o que era para ter feito e o que fez? Pouquíssima coisa. E aí? Então a gente imediatamente reconhece, se tiver consciência, né? Vai reconhecer que precisa de uma sentença punitiva para restabelecer a retomada. Mas eu provavelmente vou dar uma desculpa. Não, sabe o que é? Porque não deu, porque não sei o que, tal. O tijolo estava caro, o ferro estava difícil, não deu para subir a casa, a molecada era muito atentada, não deu para aguentar.